Se nós somos uma espécie social, por que então há situações em que as pessoas simplesmente evitam o contato umas com as outras? Afinal, os indivíduos de espécies sociais tendem a ficar sob forte estresse quando se afastam do grupo. Talvez mais importante ainda, como pode haver até mesmo patologias que estão associadas à evitação do contato social, nas quais os indivíduos têm dificuldade de fazer algo que seria teoricamente natural para a nossa espécie. Bom, fica aí que hoje nós vamos explorar a natureza do transtorno de ansiedade social e o que podemos descobrir sobre como a mente funciona a partir dela. E o vídeo de hoje foi uma sugestão dos nossos inscritos, Daniela e Igor. E a sugestão deles foi fobia social. Espero que vocês gostem e lembre-se, se você quiser sugerir um tema, só colocar nos comentários. Bom, vamos lá pro vídeo, né? Uma das características mais importantes dos primatas é a tendência a formar grupos numerosos. E as vantagens disso, né, são bem claras. Permite maior segurança, maior facilidade para conseguir alimentos, mais acesso a parceiros sexuais, auxílio de parentes para cuidar das crias, dentre outras vantagens. No caso dos seres humanos, a importância do meio social foi elevado às últimas consequências, de tal forma que nós conseguimos nos reunir em grupos de milhares ou até mesmo milhões de indivíduos e cooperar com pessoas que nunca vimos na vida. Então, se a evolução nos formou com tendências a formar vínculos com outras pessoas, por que existem situações em que a socialização é totalmente evitada? Bom, para entendermos isso, vamos dar uma olhada no que se trata da ansiedade social, pois isso vai poder nos direcionar melhor. Algumas pessoas acreditam que ansiedade social se trata de um forte desconforto que é sentido ao estar na presença de outras pessoas, mas não é necessariamente isso que acontece. Os sintomas são vistos principalmente em situações nas quais o indivíduo se sente avaliado, exposto ou julgado. Então ele demonstra reações ansiosas maiores do que as que seriam esperadas. As condições em que isso pode acontecer são as mais diversas. Por exemplo, ao manter interações ou conversas com pessoas pouco conhecidas, ao perceber que está sendo observado por alguém e ao estar desempenhando algo na frente de outras pessoas, como fazendo uma palestra ou como estar dando uma aula. Os principais pensamentos que ocorrem ao indivíduo nesses casos são de que ele será considerado incapaz, chato, desagradável ou até mesmo julgado por ter reações ansiosas. E por causa disso, pacientes com esse diagnóstico evitam ao máximo contextos que desencadeiem os sintomas, ou no caso em que é muito difícil esquivar deles, os pacientes encaram sim as pessoas, mas com muito desconforto. E na verdade, vale frisar que a ansiedade pode aparecer mesmo antes do contato com a situação. Ela pode acontecer pela antecipação de um evento em que o indivíduo sabe que ficará exposto. Ou seja, esse transtorno atinge um tema central na vida social dos indivíduos. A preocupação em ser bem visto ou em ser aceito por um grupo é possível de ser encontrada em qualquer um, mas em última instância pode chegar a se tornar um automonitoramento e temor constantes. Percebam que não é o mesmo que dizer que alguém é tímido. Timidez é um traço de personalidade bem comum e que não tem nada negativo intrinsecamente. A introversão só se mostra um problema quando prejudica de alguma forma o dia a dia da pessoa, trazendo sofrimento. Não necessariamente uma timidez excessiva resultará em um transtorno de ansiedade social. Por exemplo, nos Estados Unidos, apenas 12% dos indivíduos auto-identificados como tímidos preenchem os critérios para transtorno. Os pacientes podem sim ser tímidos, pouco abertos para falar sobre si próprios e pode até mesmo escolher profissões que evitem a exposição, mas uma coisa não implica na outra. E é devido a essa dificuldade de diferenciar cada caso que o diagnóstico deve ser feito por um profissional qualificado. E voltando à pergunta que fizemos antes, por que evitamos situações sociais se há vários benefícios no ato de socializar? A resposta é que há também desafios na socialização. Pense bem, pertencer a um grupo significa compartilhar ideias, mas também saber lidar com o diferente, significa
formar laços duradouros, mas também julgar quem é possivelmente um amigo interessante. Significa querer uma posição de reconhecimento, mas também saber ser criticado. Não há apenas facilidades na convivência com as outras pessoas. E são justamente essas dificuldades que são acentuadas nos casos de ansiedade social, principalmente aquela que diz respeito a conseguir lidar com a avaliação alheia. Há inclusive um tipo de ansiedade social especificamente voltada ao desempenho, na qual os indivíduos temem apenas situações nas quais eles estão sendo avaliados, expostos, mas não demonstram problema algum nas interações sociais cotidianas. Agora, falando dos primeiros sinais do transtorno, é importante dizer que não há uma única idade de início da ansiedade social, mas a maior parte dos diagnósticos vão surgir antes da vida adulta e, por muitas vezes, a pessoa já tem algum histórico de inibição social. Quando acontece depois dos 18 anos de idade, o transtorno, em geral, é desencadeado por algum evento muito estressante ou por alguma mudança muito drástica na vida da pessoa. E além de haver uma influência ambiental para o surgimento do transtorno, já foram sim identificadas influências genéticas. E infelizmente, quando não tratado, o transtorno está associado a desfechos negativos, como maior taxa de evasão escolar, prejuízos no bem-estar, prejuízos nos momentos de lazer, baixa produtividade no trabalho e menor status socioeconômico. Pessoas com esse transtorno também podem demorar mais para sair da casa dos pais e a se casarem. Os indivíduos normalmente percebem as suas dificuldades e, ao longo dos anos, vão se esquivando de interações sociais ou tentando conseguir formas de poder lidar com elas. Por exemplo, a automedicação ou até mesmo o uso de alguma substância, como aquela pessoa que antes da festa toma uma bebida para dar uma desinibida. Porém, vale ressaltar que o ideal, na verdade, é buscar um tratamento adequado. O grande problema é que apenas cerca de metade dos indivíduos diagnosticados buscam tratamento. E aqueles que buscam tratamento, a tendência é que seja só depois de anos convivendo com os sintomas. Antes de explicarmos os tratamentos adequados, vamos dar uma olhada para entendermos o que acontece diferente no cérebro de alguém que tem esse transtorno. Uma região cerebral que vale ser destacada aqui é a amígdala. Essa é uma área associada ao medo e à ansiedade. E além disso, também é bem importante para manter a atenção e a vigilância em situações que demonstram algum perigo. Como a ansiedade social se trata de um medo exagerado, as evidências apontam para o envolvimento da amígdala nos principais sintomas desse transtorno. E é sempre bom lembrar que as áreas cerebrais não estão isoladas, ainda mais em um caso como esse, em que a ansiedade é processada de forma mais generalizada no cérebro. Por exemplo, a amígdala recebe os estímulos de uma área chamada de tálamo e também recebe informações do hipocampo, mas a amígdala também cumpre a função de enviar a informação que chega, de tal forma que áreas como o hipotálamo e o corpo estriado recebem projeções dela. A ação das diversas áreas vai enviar sinais por todo o sistema nervoso, gerando as respostas de hormônios e respostas motoras características da ansiedade. Na verdade, não é apenas a resposta do corpo que muda, mas também muda a forma como os pacientes percebem informações externas. E no caso da ansiedade social, que está muito relacionada à expectativa de ser julgado ou de ser criticado por outras pessoas, os pacientes ficam bem mais sensíveis à presença de faces que estão expressando emoções negativas e tendem a julgar com mais frequência a expressão emitida pelas outras pessoas como sendo hostil ou como sendo aversiva. E essas áreas do cérebro que comentamos, que processam a sensação ansiosa, estão hiperativadas em pacientes em situações ansiogênicas. Mas vale lembrar que existem áreas que estão menos ativas do que o normal, como o córtex pré-frontal e o giro cingulado anterior. Quando falamos de emoções, essas áreas nos ajudam a regular as respostas emocionais, permitindo que a gente avalie a situação de uma maneira mais coerente e diminua as respostas mais exageradas. Em nível cerebral, em situações comuns, elas diminuem a atividade de áreas que estão muito ativadas, ou seja, elas inibem a ação daquelas áreas que falamos antes. Portanto, as reações de medo em excesso em pacientes com ansiedade social se devem não só pelas áreas que processam a ansiedade ficarem mais ativadas, mas porque certas áreas também estão menos ativadas. Olha que interessante. Estudos
Estudos já encontraram que, quando há um tratamento bem sucedido dessa condição, aquelas áreas que estavam hiperativadas tendem a regular seus níveis de atividade diante de estímulos que antes causavam muita ansiedade, como falar diante de pessoas, por exemplo. Algumas disfunções no funcionamento cerebral ainda podem persistir, mas a melhora nos sintomas já tende a trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E voltando a falar dos tratamentos, o ideal é que haja uma combinação de intervenção medicamentosa aliada à psicoterapia. O medicamento é importante para aliviar sintomas físicos, bem como a frequência e a intensidade das crises. A psicoterapia auxilia a lidar com questões emocionais, além de ajudar, é claro, o paciente a criar um repertório maior de habilidades sociais. Na verdade, a terapia pode ajudar nisso até mesmo naqueles que não possuem diagnóstico algum, mas que procuram auxílios para se desenvolver socialmente. Perceba, portanto, que as dificuldades impostas pelo meio social atingem tanto aqueles com alguma doença quanto qualquer outro indivíduo. Quando trazemos aqui esses casos em que o prejuízo é tão grande a ponto de gerar um transtorno, não estamos apenas descrevendo patologias e suas formas de intervenção, mas estamos também compreendendo um pouco mais sobre a nossa própria condição humana. E você conhece alguém que tem algum tipo de ansiedade social? Gostaria de sugerir algum tema de vídeo aqui pro canal? Já escreva nos comentários. E se lembre, toda semana tem vídeo novo. Então, se você quer assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Até a próxima!